As vantagens do transporte ferroviário e os desafios à constituição de um espaço europeu único. Um estudo encomendado pelo grupo ambientalista Greenpeace mostra que mais de um terço dos voos de curta distância mais movimentados da Europa têm alternativas viáveis de comboio e muito menos poluentes. O grupo pediu aos governos europeus que aumentem as viagens de comboio para que menos aviões poluentes sobrevoem o continente. O estudo da OBCE Trans-Europa mostrou que 34% dos 150 voos de curta distância mais movimentados têm alternativas de viagem de comboio de menos de 6 horas. Divulgado antes da Cimeira das Nações Unidas sobre as alterações climáticas em Glasgow, na Escócia, o artigo destaca algumas rotas aéreas particularmente problemáticas, com voos que, segundo os autores, podem emitir uma dúzia de vezes mais dióxido de carbono do que os comboios. As rotas aéreas em questão, que incluem Madrid-Barcelona, Frankfurt, Berlim e Bruxelas-Amsterdão, podem ser substituídas por viagens de comboio com duração de 2 a 4 horas. A Europa poderia substituir quase todos os 250 principais voos de curta distância e poupar cerca de 23,4 milhões de toneladas de CO2 por ano, o equivalente às emissões anuais de CO2 da Croácia, disse a Greenpeace. O relatório explica ainda que, se os governos da União Europeia promoverem as viagens de comboio, especialmente as noturnas, será uma enorme ajuda para diminuir a pegada ecológica. As companhias aéreas argumentam, no entanto, que alguns voos de curta distância são necessários, porque são ligações essenciais para viagens de longa distância. Alguns países não estão a cumprir o objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito estufa. Apesar de cerca de 200 países se terem comprometido a reduzir as emissões de gases com efeito estufa, existe uma enorme diferença entre o que foi prometido e o que os cientistas dizem, segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente. Há dezenas de nações que ainda não atualizaram oficialmente as suas promessas de redução de emissões, como deveriam fazer ao abrigo das regras do Acordo de Paris de 2015. Dos países do G20, que são responsáveis por 80% das emissões mundiais, apenas 6 aumentaram formalmente as suas metas. Além disso, existem 6 países: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Brasil, Coreia do Sul e México, que nunca cumpriram as suas antigas metas, revelam os investigadores. O nosso planeta já aqueceu 1,2 graus, segundo os cientistas, e o último conjunto de compromissos climáticos globais fica muito aquém do necessário para limitar o aquecimento de 1,5 graus, acima dos níveis pré-industriais. Um limiar crítico que não deveria ser ultrapassado. Aumento de temperatura é preocupante. O relatório concluiu que os compromissos sobre as emissões de gases com efeito de estufa apenas reduzirão mais 7,5% até 2030, mas é necessário um corte de 55% para cumprir o objetivo de conter o aquecimento a 1,5 graus. De acordo com os objetivos atuais dos países, o mundo continuará a aquecer até 2,7 graus Celsius, segundo o PNUA. Não precisamos de mais promessas, precisamos de ação, disse Inger Andersen, diretora executiva do PNUA, em declarações à CNN. De acordo com o Acordo de Paris de 2015, os países deveriam enviar as suas contribuições nacionalmente determinadas, ou NDC, na sigla em inglês. O registro provisório de NDCs da ONU mostra que há atualmente 192 partes no Acordo de Paris, todas as quais enviaram suas primeiras NDCs. A Eritreia e o Iraque são os únicos países que ainda não assinaram o Acordo de Paris, mas apresentam NDCs iniciais. Grandes produtores de emissões. 3 dos maiores emissores, Estados Unidos, Índia e União Europeia, prometeram reduzir as suas emissões até 2030, mas a China não tem planos de reduzir as suas emissões antes de 2030. Em vez disso, comprometeu-se
a atingir o pico de emissões até 2030 e chegar a emissões líquidas zero até 2060. Desastres são lamentados pela mudança climática em todo o mundo. Os Estados Unidos foram atingidos por incêndios florestais, agravados por secas implacáveis, enchentes e furacões. A China e a Alemanha passaram por inundações fatais e o sul da Europa lutou contra os próprios incêndios. Cooperação na redução. Embora a tensão entre os dois países esteja alta, os Estados Unidos e a China concordam cooperar para combater a crise climática. A China é o maior emissor mundial de dióxido de carbono, seguida pelos Estados Unidos, União Europeia, Índia, Rússia e Japão. No entanto, os países menores também podem causar impacto. As emissões combinadas dos restantes do mundo excedem a produção total de dióxido de carbono da China. E embora ainda haja tempo para mudar o curso da crise climática, é necessário tomar ações até 2030, a menos que as emissões de combustíveis fósseis sejam reduzidas rapidamente. Condições meteorológicas extremas farão cada vez mais parte do futuro na Terra.